tarde a todos. Bem-vindos ao painel Captação de Recursos de Voluntários para o Desenvolvimento do Terceiro Setor em Tempos Digitais. Meu nome é Lúcia Barros, sou professora da FGV e AESP e estou muito feliz de participar deste evento. Queria trazer para vocês um pouco o contexto de por que a gente escolheu esse tema para trazer para vocês, né? Então, não é meio chovendo molhado, né? Falar que a gente teve muitas mudanças de comportamento agora em tempos de pandemia, mas o que é importante a gente pensar é que muitas dessas mudanças de comportamento elas vieram para ficar, né? Então, por exemplo, a conexão online, ela se intensificou. As redes sociais tiveram um aumento muito grande em termos de tempo em que as pessoas participaram das redes sociais e também em público, né? Em pessoas que não passavam tanto tempo assim nas redes sociais e agora começaram a passar, né? Então, novas pessoas aprenderam a usar a internet. A gente tem imigrantes digitais, pessoas mais velhas, pessoas que não estavam acostumadas a usar a internet, elas tiveram que se conectar online, tanto com amigos, quanto com fazer compras online. Então, por exemplo, buscas no Google de como fazer compras online cresceu quase 200% em março do ano passado, né? As pessoas precisaram aprender a usar essa internet. E também, junto a isso, a gente tem uma preocupação com algumas causas que já eram importantes, mas agora se tornaram urgentes. Então, por exemplo, questões como sistema de saúde, como combate à pobreza, como a fragilidade do nosso sistema de educação, como mudanças climáticas, como fake news, todas essas questões se tornaram mais importantes na cabeça das pessoas. E por que eu trago isso? Porque isso gera um desafio para as organizações que começou na pandemia, né, em termos de vamos mobilizar recursos para determinadas causas, como, por exemplo, a causa do sistema de saúde. Só que essa mobilização, ela passou a ser online, né? Inicialmente, porque não havia outra forma, né? Todos em casa, trancados, mas agora porque a gente aprendeu a viver mais online do que a gente vivia antes. Então, é importante a gente ter esse conhecimento de como captar recursos online para as nossas organizações poderem trabalhar essas questões estruturais que são mais urgentes. Então, como resolver problemas urgentes no mundo cada vez mais digital e conectado? E para isso eu trouxe 3 convidados para falar sobre captação de recursos, tanto os recursos financeiros como recursos humanos. Eu gostaria primeiramente de convidar a Luísa Serpa, que tem um caso muito interessante de mobilização de recursos online em tempos de pandemia. Posteriormente, vou convidar o Diego Arruda, que trabalha na Green Bond, que é uma agência de comunicação, que também tem casos muito interessantes. E vou terminar com a Ludmila Fregonese, que tem um caso muito interessante da ONG Cidadão Pro Mundo, sobre captação de voluntários, captação e retenção de voluntários. Então, primeiramente, Luísa, eu gostaria de dar a palavra a você. Muito obrigada. Obrigada, Lúcia, pelo convite. Feliz de estar aqui participando com vocês, podendo compartilhar um pouco da experiência que eu tenho tido até aqui com captação de recursos. Então, eu sou a Luísa Serpa, eu sou fundadora do Instituto FI, que é uma organização sem fins lucrativos que atua há 7 anos e meio fazendo ponte entre doadores e projetos sociais. Hoje a gente tem uma atuação nacional, a gente tem um escritório Rio e São Paulo, e o nosso objetivo é qualificar a doação e essa relação entre os doadores e os projetos sociais, entre os doadores e as soluções que as organizações têm para os problemas que a gente enfrenta e precisa trabalhar de uma forma mais direcionada, com a participação realmente da sociedade como um todo, entendendo que ninguém resolve nada sozinho, que os problemas são complexos, então a gente realmente precisa potencializar iniciativas que
que já estejam trabalhando na ponta, né, com essas soluções. Então, ao longo desses anos, a gente já apoiou mais de 900 projetos sociais das mais variadas causas, e a partir disso a gente tem desenvolvido, né, e tendo um aprendizado da melhor forma de captar recursos. E aí não tem nenhuma ciência, não tem nenhum estudo aprofundado sobre como captar recursos, e sim alguns métodos muito simples para o dia a dia, e que não é porque eles são simples que eles são fáceis, mas eles são simples se bem executados e se a gente encontrar realmente os perfis adequados para esse trabalho. Captar recursos não é uma coisa trivial, então não é para qualquer pessoa que sinta que pode, não, eu sou comunicativo, então eu posso captar recursos. Não necessariamente isso está certo, e precisa de um planejamento. Então, primeiro é entender o papel da sua organização, entender o contexto que ela está inserida, conhecer os pares, isso é fundamental e isso a gente pouco faz, né? Entender quais são as outras organizações que fazem trabalhos semelhantes ao meu e de que forma elas estão atuando, né? Quais são as entregas que elas fazem, qual é a forma que elas atuam, e a partir desse conhecimento desenvolver as melhores práticas para apresentar a sua organização. Então, uma dica simples que é ter uma comunicação clara e aí fazer testes mesmo com outras pessoas que nunca tenham escutado falar sobre o seu trabalho. Conta o que você faz e vê se elas entendem o que você faz de uma maneira simples e direta. Então, isso é um exercício, um aprendizado super importante para qualquer pessoa que queira passar uma boa mensagem. Como é que você vai captar recursos se o interlocutor não entende o que você está propondo e o que você faz? Então, ter uma comunicação clara, seja uma apresentação institucional, né, um PowerPoint, uma única folha que explique quais são os objetivos da sua organização, como é que você acompanha os resultados desse trabalho que você se propôs a fazer. Então, isso é uma forma muito simples de ter clareza no que você faz e de ter clareza no que você busca. Então, essa seria a minha primeira dica, que é, primeiro, o autoconhecimento, né, da própria organização, saber quais são as limitações e quais são os desejos. Muitas vezes, as organizações vão captar recursos sem ter um projeto bem definido e escrito, né, do que elas gostariam. E aí acham que simplesmente fazer uma reunião contando um monte de problema que a gente sabe que a gente enfrenta e que quer resolver vai ser suficiente para sensibilizar o outro lado para ele fazer uma doação. Isso não é verdade. E cada vez mais a gente tem do outro lado, né, assim, dos doadores, dos filântropos, um entendimento melhor sobre o potencial de impacto que o recurso doado pode gerar. Então, essa avaliação já tem sido feita por muita gente de entender, bom, aonde é que o meu recurso, o meu dinheiro, ele tem potencial maior de atingir uma transformação social. E aí faz a análise e uma comparação entre o que está sendo oferecido para aquele mesmo recurso. Então, é importante ter essa clareza na hora de apresentar um projeto, né, do porquê daquele projeto e como é que você vai acompanhar e que resultados ele traz, né, e explicar por que ele custa o que ele custa. E para fazer isso, você tem que conhecer internamente a sua organização e poder dar os dados de forma clara. Isso é um outro ponto. Nunca ter receio de falar exatamente quanto custa o trabalho que você executa. Ter um orçamento muito claro para quem quer que seja, né? A gente tem de recursos humanos, a gente tem tanto, de infraestrutura a gente tem tanto, para as atividades de ponta a gente gasta tanto. Então, isso também é uma outra dica simples e que é pouquíssimo comum que a gente encontre de forma clara. Então, o FII, como um instituto que apoia várias organizações, a gente vê exatamente
aonde a gente tem pequenas fissuras que atrapalham na construção dessa captação mais consistente, recorrente e que de fato consiga fazer com que os doadores se aproximem daquela organização e daquela realidade. Então, é muito importante, nessa fase de planejamento, né, tem um problema de captação de recursos. O que eu faço? Qual é o meu primeiro passo? Primeiro, olhar para dentro da organização, estabelecer essas metas, estabelecer essa clareza de informações. Então, conhecer bem os custos da sua organização e a forma como a organização trabalha, são etapas fundamentais para a boa estruturação de uma captação de recursos. Então, esse é o início do processo. Uma outra maneira de fortalecer essa captação, que a gente tem visto bastante, é essa rede de network. Então, assim, é você entender primeiro ao seu redor quem são as possibilidades de apoio que você tem. Então, não necessariamente já olhar muito para fora, de uma forma distante, de pessoas que possam apoiar o projeto, e sim na sua base, né? Quem está no entorno. E às vezes você tem comerciantes locais, né? Às vezes você tem pessoas que moram por ali e que alguém conhece, pode te fazer chegar até ela. E aí criar uma forma de se relacionar com esses possíveis doadores de uma forma muito transparente, muito consistente e com recorrência, né? Não só buscar esse público quando você precisa de dinheiro, né? Ou quando você já está com a sua situação crítica e aí você fala, bom, agora eu preciso pedir dinheiro para todo mundo. Então, assim, se você consegue montar um planejamento de não parar em nenhum momento essa captação de recursos, a chance de você conseguir sucesso é muito maior. Então, mesmo que você tenha captado para aquele ano todo de trabalho que você tenha, não para de captar. Porque você pode ter novos projetos, você pode começar a criar um fundo de reserva para a hora que você perder um ou outro doador, que isso não faça tanta diferença na sua organização. Então, esse planejamento de captação de recursos e essa estruturação, e que a gente sabe que muitas vezes não tem alguém dedicado a isso, precisa ser uma função constante de quem foi determinado para isso, né? Então, ao longo do ano, mesmo com projetos captados, esse movimento não pode parar. Ele não pode esperar a beira do abismo para poder buscar o recurso. Então, assim, isso também é uma dica muito simples, né? E que a maioria faz o contrário, né? Só vai buscar o dinheiro quando precisa, só liga para aquelas pessoas quando precisa de ajuda. E o mais importante da captação de recursos é o relacionamento com os doadores e com possíveis doadores. Então, assim, relacionamento é uma palavra-chave quando a gente pensa em captação de recursos. E para eu me relacionar, eu preciso fazer também um planejamento de como é que eu vou me relacionar com esse público que está envolvido com a minha organização. Eu vou mandar uma vez por mês alguma informação do projeto, eu vou mandar um vídeo, eu vou criar esse e-mail, né, com todos os e-mails das pessoas que de alguma maneira já passaram por ali ou têm interesse na minha causa. E para fazer isso, nada melhor do que estar em rede, na rede de parceiros, na rede de organizações que sejam exemplo, né, que já sejam mais desenvolvidas do que a sua, buscar constantemente esse aprendizado com quem já passou várias etapas, com quem já está em outra fase de estruturação. Então, isso também ajuda bastante. Frequentar eventos, agora a gente já volta um pouco para esse mundo presencial, né? Então, se fazer presente em eventos que tenham relevância para o que se faz, traz esse fortalecimento, essa credibilidade, essa confiança. Então, não só participar como palestrante, participar como um ouvinte também, e dentro desse universo, né, dos encontros, dos eventos, conversar com quem está do lado, quem está fazendo parte do evento, fazer trocas sinceras, né?
sobre o que está sendo feito na sua organização, entender o que está sendo feito na organização do outro, e a partir disso você consegue criar uma rede de fortalecimento de um ecossistema que pode ajudar muito no dia a dia. Então, muitas vezes, dependendo do grau já de aproximação que vocês têm, que a gente tenha, né, com outras organizações, vem um doador para mim que não é o perfil da minha organização, eu posso recomendar uma outra, que eu acompanho o trabalho. Então, essa comunicação constante, né, com esse ecossistema todo envolvido, ele não deve ser só pensado para o doador, ele tem que ser pensado para os pares também e para quem faz parte desse setor, porque começa a virar uma referência naquilo que eu faço, e aí, com certeza, isso ajuda nos caminhos quando eu realmente precisar acionar alguém para um apoio financeiro para a minha organização. Então, eu sempre digo que é fundamental no que eu tenho visto até aqui, né, nesses 7 anos e meio que a gente movimentou 125 milhões de reais para o setor social, esse relacionamento bem feito, bem pensado, de uma forma transparente, sincera, fazendo com que as pessoas se envolvam de fato com aquilo que você se propõe a fazer. Um outro tema importantíssimo que eu sempre digo que é o que faz a captação de recursos se tornar recorrente ou até em valores maiores é a prestação de contas, né? E aí, prestação de contas não é o sentido de fiscalização, de desconfiança, é ter orgulho de prestar contas do trabalho realizado. Então, assim, é uma outra lógica do que eu fiz um trabalho ao longo desse período e eu quero mostrar o que eu fiz, né? E de uma forma clara, objetiva e que todo mundo entenda. Então, o exercício é sempre pegar alguém que não faz parte do seu universo e ver se está claro o resultado que você vai apresentar no final do ano. Então, a gente está agora em novembro, para fazer um bom relatório anual, tem que começar com antecedência, porque acreditem, né? A gente faz muitas coisas ao longo do ano e na hora de fazer esse compilado não é tão simples assim. Então, ter uma estrutura ao longo do ano das principais atividades e que no final você consiga juntar para fazer essa prestação de contas. E aí, tanto pode ser a prestação de contas de uma forma mais ampla, coletiva, né, publicada no site, que é o melhor caminho, mas você também pode fazer uma prestação de contas individual, né, para os seus principais doadores ou para os prospects que você acha que podem se tornar doadores no futuro. E isso tudo volta lá no que eu falei no início, nesse planejamento da captação de recursos. Então, sentar para entender a organização e quais são as ferramentas que você vai usar para conseguir alcançar os resultados é um caminho que dá muito certo e com acompanhamento, né? Então, assim, se esse mês eu queria fazer X reuniões, quantas reuniões eu fiz com novos doadores? Por que eu estou fazendo menos? Por que eu estou fazendo mais? Eu preciso de ajuda de mais alguém na equipe? Será que eu consigo captar recurso para financiar essa pessoa e aí conseguir sair desse giro que é de não ter dinheiro para pagar um captador de recursos e não ter dinheiro para poder desenvolver os projetos da organização? Então, é sempre pensar de uma forma cíclica. Então, é super importante que a gente consiga ter constância para ter a captação de recursos e é muito importante que a gente tenha clareza do trabalho que a gente realiza. Obrigada pela oportunidade, espero ter contribuído para a organização de todos vocês. Luísa, muito obrigada pela sua participação. Agora eu gostaria de dar a palavra ao Diego. Diego, muito obrigada pela sua participação. Vou dar a palavra para você. Primeiro, eu queria agradecer o convite, Lu. É muito bacana poder participar de um evento como esse. A gente está vivendo momentos muito importantes, né, de otimizar e de fato melhorar as práticas de comunicação e captação de recursos no terceiro setor. Eu venho de uma linha que não é o setor da saúde. Eu sou médico veterinário, mas trabalho com a linha de captação e comunicação de causas ambientais.
Então, até para que fosse algo mais didático, mais pedagógico, eu resolvi montar uma apresentaçãozinha básica falando sobre a anatomia do crowdfunding, ou seja, tentando deixar ele mais step by step, a gente entender como a gente faz essa captação, o que a gente pensa. Obviamente, a gente tem uma experiência do lado mais ambiental, mas são coisas que a gente consegue replicar muito no setor da saúde, tá? Só para me apresentar e falar um pouquinho do meu background, eu sou diretor de marketing na Green Bond, uma agência de comunicação e captação de recursos, e desde 2018 nós trabalhamos nessa linha, captando recursos através do financiamento coletivo. Não é nossa única forma de captação de recursos, mas o financiamento coletivo ele surgiu como uma grande ferramenta para a gente, no momento onde o meio ambiente ele sempre é deixado um pouco de lado, né? A gente sempre brinca, e talvez seja algo também das outras instituições, né? O pessoal do social fala que o meio ambiente chama mais atenção, o pessoal da saúde fala que o social chama mais atenção, enfim, né? Eu acho que talvez seja quase que uma sensação que todo mundo tem, que será que nossas causas são vistas e tudo mais. E o financiamento coletivo ele veio para mostrar para a gente e dar alguns direcionamentos, né? Ele serve muito para a gente fazer alguns testes. Nessa palestra, nessa conversa de anatomia do crowdfunding, eu tentei esmiuçar uma campanha especificamente para a gente demonstrar todos os passos que a gente seguiu desde a construção até os resultados dessa campanha. Foi uma campanha que foi muito bacana, muito interessante, que nós fizemos para o projeto, para o Instituto On Safari, na verdade, para uma organização, uma associação On Safari, que trabalha com a parte de ecoturismo e turismo de observação de onças. Mas vamos lá, o que é o financiamento coletivo, né? A famosa vaquinha. As vaquinhas antes, elas basicamente eram a gente passar o saquinho de pão, né? Então a gente passava um saquinho de pão lá e as pessoas iam colocando uma moedinha, iam ajudando da forma que elas podiam a nossa proposta, né? Aquilo que a gente buscava fazer. Ela é conhecida há muitos séculos, né? Os mecenas eram grandes financiadores, né? Financiavam aí a arte, enfim. E é uma dinâmica de captação de recursos online, né? Ela veio como uma opção hoje para a gente conseguir fazer com que as coisas cheguem muito mais rápido, obviamente, né? Como a Lúcia introduziu, o mercado digital está aumentando cada vez mais, a população no mundo e a população no Brasil especificamente tem aumentado geometricamente, uma progressão geométrica de quantas pessoas a gente tem falado, e a gente ampliou muito a nossa voz e ampliou muito o canal para que a gente conseguisse falar com várias pessoas, com públicos diferentes, e o financiamento coletivo ele dá essa oportunidade. A gente fala com pessoas do Brasil inteiro, pessoas que antes talvez nem fossem conhecer a nossa causa, acabam conhecendo através de uma plataforma de financiamento. Obviamente, a gente está falando aqui de não usar apenas uma plataforma, né? A gente precisa usar nossas próprias plataformas, que são os nossos sites, as nossas mídias digitais, mas elas servem principalmente para dar visibilidade, e também, dependendo da plataforma de financiamento, a gente consegue trazer pessoas que a gente, de fato, não conversava nem nas nossas mídias. Então, qual é a grande vantagem hoje do financiamento coletivo? Quando a gente fala de um financiamento coletivo focado em testar um produto ou testar uma ideia, a gente consegue fazer esse teste, de fato, entender a aceitação, se o público conversa com aquilo, se faz sentido para as pessoas, se a gente pegou as pessoas num timing adequado. A gente tem uma oportunidade de construir comunidade. Então, pessoas que de repente conheceram a gente através de uma plataforma de financiamento coletivo, a gente consegue trazer, né, captura esses leads, que a gente considera um lead quente, porque se ele teve um interesse na sua campanha, se ele fez uma doação através da sua campanha de financiamento coletivo, independente se a gente está falando aqui de um processo ganha-ganha, onde ele recebia uma recompensa, mas mostra que pelo menos a sua causa para ele chama atenção de alguma maneira. A gente consegue divulgar
né? A gente divulga aquilo que a gente acredita, a gente divulga as nossas necessidades, né? As pessoas não conseguem adivinhar se a gente está precisando de dinheiro, apesar de ser muito óbvio, as pessoas não adivinham. Então a gente precisa divulgar isso incessantemente e a gente precisa construir uma linha narrativa, um storytelling que converse, que mostre um porquê dessa necessidade, o que a gente vai fazer com o uso desse recurso e, principalmente, o que acho que a maioria das pessoas, quando fazem uma campanha de financiamento coletivo, esquecem, é o pós-campanha, né? Não adianta nada a gente pegar recurso das pessoas, a gente até dá recompensa para elas, mas depois a gente não mostrar aonde foi feito, de que maneira foi feito o uso desse recurso, porque senão você não consegue fazer uma campanha anual a cada ano, uma campanha a cada 6 meses. E para pré-venda de produtos também. Eu não sei se é a realidade aqui de algumas instituições, mas eu acredito até que seja uma oportunidade. Às vezes a gente tem um produto que a gente quer fazer um teste. Fizemos uma parceria com uma empresa que vai produzir para a gente certas camisetas ou vai produzir para a gente copinhos. Vamos testar? Vamos testar essa aceitação? Vamos fazer uma campanha de financiamento coletivo que muitas vezes eu consigo gerar até mais recurso antes da venda, e a gente faz essa pré-venda como um teste. E como funciona? A premissa básica das campanhas de financiamento coletivo, elas são o processo ganha-ganha, né? Então, o criador, ele monta uma campanha, essa campanha ela vai rodar, ele vai escolher se essa campanha vai ser tudo ou nada ou não, ou seja, muitas campanhas, você não precisa bater necessariamente a meta. Se ao longo dessa campanha você arrecadou 10 mil, mas a sua meta era 30 mil reais, você fica com os 10 mil e faz um bom uso desse recurso, né? Estabelecer metas hoje é muito importante, né? As campanhas de financiamento coletivos anteriores, de 5, 6 anos atrás, não estabeleciam tantas metas. Então, às vezes era uma meta única, 50 mil reais de captação. Hoje, a gente tem a oportunidade de criar metas. Então, eu tenho uma meta de 50 mil. Se com 50 mil eu consigo executar isso, com 75 eu consigo isso, com 100 mil, isso. E as pessoas, elas começam a se engajar mais e a gente dá uma oportunidade para não estagnar. Porque as campanhas de financiamento coletivo, elas tendem a ser uma montanha, né? Ela sobe, 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 sobe. A hora que ela para, a chance da gente conseguir dar um boom novamente é o finalzinho da campanha, né? E isso muitas vezes não funciona tão bem. A gente já não é algo tão marcante mais, essas curvas, né? O criador da campanha, a instituição, ela oferece recompensas em troca da doação. Isso é uma forma da gente trabalhar de alguma maneira o senso de doação no Brasil, né, que a gente sabe que não é algo ainda muito forte, né? O brasileiro, apesar de ser um povo que se doa para as pessoas, a questão da doação financeira nem sempre é algo tão forte, né, na nação. Então, é uma forma da gente introduzir e, no final, enviar as recompensas após o término e os prazos que a gente já estabeleceu lá no começo. As pessoas têm que saber em que momento elas vão receber aquilo, porque senão também se torna uma cobrança, fica algo complicado. Existem diversas plataformas, tá? Eu trouxe algumas das principais. Tem a Benfeitoria, tem o Catarse, tem a Charity, tem a Kikante, que é uma das mais famosas. A gente já fez campanhas na Kikante, na Charity, na própria Benfeitoria. E algumas internacionais, Kickstarter, Indiegogo, GoFundMe. Algumas têm foco mais em produtos, como a Kickstarter, e outras com foco mais em causas mesmo, como Benfeitoria. Eu vou trazer o caso que a gente falou, que a gente fez sobre do On Safari, que era Os Animais do Pantanal Pedem Socorro. Era a criação de um centro para poder receber umas onças pintadas que seriam reintroduzidas na natureza. Essa campanha foi um sucesso, a gente não bateu a meta dos 100 mil, mas chegou muito, muito perto. Então, a gente acha que isso, de fato, é um sucesso. Essa campanha ela foi flexível, então, por esse motivo, apesar da gente não bater os 100 mil, a gente ficou com os 96 mil. E vou mostrar para vocês como foi o passo a passo. O primeiro passo para a gente planejar essa campanha foi entender qual era o valor mínimo para a gente realizar esse projeto, né? Qual é o valor que o projeto precisava para de fato sair do papel? O custo mínimo e um custo com divulgação.
Nem sempre a gente vai ter o custo com divulgação. Muitas vezes a divulgação somos nós mesmos, fazendo boca a boca, criando uma estratégia. E às vezes a gente tem um custo mínimo do projeto que era 50 mil. Por que aqui a gente fez um custo mínimo de projeto de 50 mil? A gente já tinha esse recinto construído, ele já tinha sido patrocinado. O que a gente precisava era manter a forma, manter esse recurso que foi utilizado e manter esse recinto tendo manutenção, alimentação dos animais. Então a gente sabia que com esse valor a gente já conseguiria tirar o projeto do papel. O segundo passo importante é eu pensar nas recompensas. As recompensas elas podem ser as mais simples das mais complexas. A minha recomendação é use o que você já tiver na instituição, né? De preferência coisas boas, porque ninguém quer receber algo muito ruim, né? Algo que não tenha qualidade, que ela não vai usar para o dia a dia. Lembrar que recompensas elas servem como mídia offline. Então, quando eu dou uma caneca com a logo da minha instituição, com a temática do meu trabalho, as pessoas elas tendem a mostrar, elas tendem a utilizar. Então, está o tempo inteiro aquele produto fazendo propaganda da sua causa. Agora, coisas muito simples. Envio de um certificado digital mais um vídeo de agradecimento, certificado digital, vídeo de agradecimento mais um nome no site. Todos esses produtos que muitas vezes são super simples, engajam também as pessoas. Então, às vezes, um certificado digital que a gente fala, poxa, é algo que talvez as pessoas não comprem, elas compram, elas utilizam, elas gostam. Esse daqui é um planejamento que a gente havia feito para ganhar 213 mil reais. Vocês viram, não foi tão fácil assim, chegamos ali quase na metade, mas a gente sempre planeja um pouquinho mais, a gente tem que pensar um pouquinho grande, mas ao mesmo tempo ser realista. E aí a gente calcula essa meta mínima, né? Então, a gente tem um total de custos ali de 11% das recompensas, mas é importante a gente pensar que a gente precisa, o custo de transação financeira, pode ser PagSeguro, enfim, qualquer que seja a instituição financeira que vai fazer, a gente tem um custo mínimo aí de uns 5%, 5 a 6%. A gente sempre joga uma margem de erro de 5% também, e o percentual da captadora, de quem montou, ou da própria plataforma, né? No nosso caso aqui, foi 10%, porque a gente usava a nossa própria plataforma. Mas existem plataformas como a Benfeitoria, que elas oferecem a oportunidade de você escolher o percentual que valeu para você, tá? Então, a sugestão mínima da nossa campanha era que a gente conseguisse captar 74 mil. No final, o resultado foi esse. Então, do total que a gente captou lá dos 96 mil, nós tivemos uma taxa de 13 mil, esse valor até não está completo, porque aqui está em 89, mas a gente teve o valor da taxa de captação, o valor do PagSeguro, o valor das recompensas e o lucro. Ou seja, aquele valor mínimo lá que era 50 mil, a gente pagou 57 e aí a gente ainda teve um lucrinho de 7 mil que pode ser reutilizado para uma nova campanha. Então, o que eu tentei trazer aqui para vocês é que, nesse pouco tempo que a gente tem para conversar, é que o passo a passo, ele não é algo tão complexo, mas a gente tem que lembrar de todos esses requisitos na hora da gente pensar no valor mínimo da nossa campanha. Muita gente pensa, meu projeto precisa, eu preciso de 50 mil reais para fazer, mas a gente esquece de contemplar o custo das recompensas, o custo do envio, o custo da financiadora, o custo da plataforma. Então, muitas vezes o projeto ele fica quase o dobro pensando em todos esses quesitos, tá? Nem tudo são flores. No momento que a gente não conseguiu o resultado, a gente conseguiu um pouquinho mais de 10% do valor que a gente precisava. Porém, a nossa captação através dos nossos canais online, das nossas contas de Pix e das contas do PagSeguro e PayPal da própria instituição, triplicaram em arrecadação. Então, mostrando também para a gente que as plataformas de financiamento coletivo, se a pessoa não tiver interesse de fazer aquela doação, às vezes em troca de recompensa, você deixar o canal aberto para ela fazer uma doação, ajuda muito na captação final, tá? Eu queria agradecer mais uma vez, espero que nesse pouco tempo eu tenha pelo menos
trazido algo que faz sentido para vocês, que abriu um pouquinho a cabeça, e eu espero que todas as outras palestras facilitem muito o processo de captação de recursos para todas as instituições presentes aqui no fórum. Mais uma vez, obrigado. Diego, muito obrigada pela apresentação, foi muito enriquecedor. Esse tema de crowdfunding, agora que a gente está no mundo digital, ele é necessário, né, para qualquer organização. E eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para você de um aspecto que eu particularmente acho extremamente importante na campanha de crowdfunding, que eu gostaria de ouvir um pouco a sua opinião, que é o seguinte, tem muitas organizações que planejam a campanha e colocam no ar meio que a campanha vai começar no dia 1 da campanha, né? E, na verdade, a campanha começa antes, né? O dia 1 da campanha já tem uma liçãozinha de casa antes que as organizações precisariam fazer, né? Eu queria que você me falasse um pouco da experiência de vocês, o que precisa ser feito antes para, no momento que a campanha for para o ar, ela tem realmente uma maior chance de sucesso? Bom, muito legal essa pergunta, Lu. Ó, eu acho que basicamente, e é algo que é muito importante, é trabalhar em equipe, né? Muitas instituições esquecem que nós temos, às vezes você tem 5 pessoas na equipe, mas são 4 pessoas que já são um veículo. Se a gente começar, cada um da equipe motivar mais 4 pessoas, que motivam mais 4 pessoas, que motivam mais 4 pessoas, a gente consegue fazer com que o alcance da campanha seja muito maior, né? Para você conseguir, por exemplo, uma arrecadação dessa de 100 mil, você precisa, no mínimo, que de 180, 200 mil pessoas tenham visto a sua campanha para que, muitas vezes, uma margem de 1% de fato converta, né? Então, a gente precisa ter muita visibilidade. Outra coisa é você entender também os braços da sua própria instituição, né? Às vezes a gente planeja tudo bonitinho, mas depois esquece quem vai fazer a expedição dos produtos. E isso é muito, muito importante. E tem que ter o lance do planejamento criativo, de fato, o planejamento nas parcerias é muito importante. Então, assim, e entender qual é a melhor época, né? A gente tem que entender o momento, né? Você tá com... É o que eu sempre brinco. Eu tô com fogo no Pantanal. O fogo no Pantanal lá aparecendo para as pessoas na televisão o tempo inteiro, o tempo inteiro. Será que faz sentido eu fazer uma campanha, sei lá, para a Amazônia, naquele determinado momento? Talvez o foco das pessoas não seja aquilo. Então, assim, a minha chance de conversão acaba sendo muito menor. Então, eu acredito que a gente precisa aproveitar o timing que a mídia também oferece para a gente. Tem, acho que, N outras coisas para a gente se focar, obviamente, né? E aqui eu fico até sem jeito, porque a gente está falando com uma especialista em crowdfunding. Né, Lu? Você tem uma experiência super bacana também, acho que nessa área. Então, mas eu espero que tenha deixado claro aí, talvez, a minha opinião sobre isso. Super legal, Diego, deixou sim, acho que foi muito bom. Acho que é importante a gente sempre pensar, o primeiro dia da campanha, na verdade, ele não é o primeiro dia, né? O primeiro dia da campanha, a campanha já começou antes, gostei muito de conhecer o esqueleto, né, de uma campanha muito bem sucedida. Então, obrigada, eu tenho certeza que vai inspirar bastante as organizações para usar o financiamento coletivo como uma forma de captação de recursos e usar da forma correta, né, que eu acho que essa é a grande dificuldade, né, a captação de... o crowdfunding não é simplesmente eu vou lá no site e ponho a campanha, né, olha quanta coisa tem por trás. Obrigada, então, mais uma vez. Os recursos financeiros, eles não são os únicos que ajudam as organizações, né? Na verdade, um grande custo de uma organização são as pessoas, né? Atrair e reter pessoas é um grande desafio, e conseguir atrair e reter pessoas sem pagar um salário para isso, né? Se conseguir atrair e reter voluntários é um desafio maior ainda, mas que traz um retorno para a organização muito, muito positivo e muito interessante. Então, para falar sobre isso, eu convidei a Ludmila. Eu gostaria de passar a palavra para você para contar um pouco do case da ONG Cidadão Pro Mundo, que faz com muita excelência esse trabalho de atrair e reter
voluntários. Vou passar a palavra para você. Muito obrigada pela participação. Obrigada, Lúcia. Obrigada aí pelo convite, pela oportunidade de mostrar um pouco aí do trabalho da Cidadão Pro Mundo, nessa questão do voluntariado, que está no DNA da ONG, né? Eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Ludmila Fregonese, eu atuo como diretora executiva na Cidadão Pro Mundo, e já atuava há mais de 5 anos como voluntária também, então iniciei na Cidadão Pro Mundo como voluntária, e antes disso trabalhei por mais de 10 anos aí na iniciativa privada em empresas na área de marketing e como gerente de produtos também. E agora fiz essa transição para o terceiro setor. A Cidadão Pro Mundo trabalha essencialmente com educação, com ensino de inglês especificamente, mas há muitos ensinamentos, aí, muitos pontos de sucesso que a gente teve que podem servir para outras organizações também. Eu tentei capturar isso aqui de alguma forma, mas para começar eu vou falar um pouquinho sobre a Cidadão Pro Mundo. Então, primeiro, eu vou falar um pouco sobre a Cidadão Pro Mundo, quem somos. A Cidadão Pro Mundo vai completar 25 anos, ano que vem, já tem muito tempo de existência. A gente trabalha com a inserção social por meio do ensino voluntário de inglês para jovens e adolescentes. O nosso público-alvo tem aí entre 11 e 25 anos hoje, os alunos. Essas fotos aqui são todas pré-pandemia. As nossas aulas aconteciam em escolas públicas, nos finais de semana, dando aula de inglês, e fomos eleitos aí uma das 100 melhores ONGs do Brasil e a melhor ONG de educação no ano passado. Temos bastante orgulho de todo esse trabalho. E oferecemos esse curso em parceria com a Cambridge University Press, que fornece todo o material, metodologia para o ensino de inglês, e treinamos esses voluntários para dar aula, e temos também a oportunidade de voluntariado na gestão, né, das unidades. A Cidadão Pro Mundo tem hoje 12 unidades de ensino atuando, desde o meio de 2020, com a pandemia. As aulas que aconteciam todo final de semana presencialmente, era mais ou menos 3 horas de aula, passaram para o formato online. Tivemos um grande trabalho aí para fazer essa transição para o online, e agora estamos nos preparando para o ano que vem retomar as aulas presenciais nas unidades, gradualmente. E também vamos, com todo esse aprendizado durante a pandemia do curso online, vamos começar um piloto da unidade virtual da Cidadão Pro Mundo, né? As nossas unidades ficam hoje físicas, né? Principalmente na Grande São Paulo, temos uma em Diadema, uma em Campinas e uma no Rio de Janeiro também, mas agora vamos ter uma unidade virtual a partir do ano que vem para atender alunos aí de todo o Brasil. Então, a gente está bem animado aí com essa novidade. Além do curso regular de inglês, que dura 5 anos, a gente também dá uma opção para o aluno que termina fazer um ano de preparatório, que a gente chama o CPM Qualify, e prestar uma prova de certificação da Cambridge, ou PET, ou FCE, dependendo do nível dele, né? Então, ele estuda durante um ano, a gente faz todo o preparatório, e também isso gratuitamente. A gente sabe hoje que o inglês dá acesso a muita coisa, principalmente oportunidade de trabalho, de crescimento, de ascensão social mesmo, né, para muitas pessoas. Então, esse tem sido a nossa causa e a nossa maneira de causar um impacto. Temos hoje mais ou menos 2.300, um pouco mais de 2.300 alunos, trabalhamos com 1.400 voluntários, e como eu disse, 12 unidades funcionando aí atualmente. E como que é o nosso processo de recrutamento, né? Como que a gente tem feito esse recrutamento com os voluntários? No presencial e no online não mudou tanto. A gente já usava muito o recurso online, divulgação online mesmo. A gente tem um formulário explicativo com vídeos explicando como que você pode se tornar voluntário, como que é o processo, a pessoa se candidata. A gente tem um período todo semestre
para novos candidatos participarem. As unidades de ensino, as equipes de gestão das unidades de ensino fazem a triagem desses candidatos, dos currículos, né, das inscrições que a gente recebe, e selecionam as pessoas para entrevista. As entrevistas antes aconteciam na própria unidade, presencialmente, e desde o ano passado passaram a acontecer 100% online. A gente também faz a avaliação do inglês dessas pessoas, mas, como eu disse, a gente não tem só posição para dar aula de inglês, né? A gente também tem posições na área administrativa, na área de gestão das unidades. Então, a unidade de ensino, ela tem um diretor voluntário, ela tem uma pessoa de TI, uma pessoa de comunicação, um coordenador pedagógico, todas essas pessoas mais administrativas, as pessoas para fazer a gestão de voluntário, a gestão de alunos, não precisam necessariamente saber inglês. Então, isso acaba dando oportunidade para mais pessoas colaborarem. As ferramentas que a gente tem usado hoje para divulgar basicamente as redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, da ONG, o e-mail marketing da abertura do processo de recrutamento. A gente tem hoje uma base grande ao longo desses anos de pessoas que ficam na nossa base, que recebem comunicações, e a gente tem parceiros, né, vários parceiros, principalmente na iniciativa privada, que fazem divulgações específicas do recrutamento para os seus colaboradores. E a gente prepara peças de comunicação específicas para esses colaboradores, para que as empresas façam a divulgação interna. Esse semestre estamos testando também o Google Ad Grants. As organizações sem fins lucrativos, né, têm um valor mensal que podem usar de Google Ads, e a gente vai fazer um teste agora do retorno disso para a captação de voluntários também. E após a inscrição, entrevista, todo esse processo, eles recebem uma devolutiva nossa, se foram aprovados ou não, e passam por um processo de onboarding. A gente faz um treinamento no início do semestre, que é o treinamento central, e depois treinamentos na própria unidade. A gente hoje também tem um treinamento com vários vídeos e vários recursos no próprio Google Classroom. Então, esse voluntário, ele tem muito insumo para ele saber onde ele acha as informações, como que ele trabalha, como ele prepara uma aula, quais são os processos, né, que a gente tem interno na organização. Então, essa é a maneira que a gente faz hoje. E qual tem sido o resultado, né, dessa captação de voluntários? Aqui eu trouxe alguns números pré-pandemia e pós-pandemia, até para explicar algumas coisas que aconteceram. Em azul aqui a gente tem o número de novatos, né, de novos voluntários inscritos. Antes da pandemia esse número era muito maior do que hoje, era em torno de 1.200 inscritos, e a gente aprovava em torno de 500 novos voluntários que eram aprovados de fato no processo. Esse número caiu para 800, 700, agora no pós-pandemia. Eu não tenho os dados do segundo semestre de 2020, porque a gente não abriu novas inscrições, foi um momento muito difícil para a gente, operacionalmente a gente preferiu não abrir, então eu não tenho esses números aqui, mas a gente viu que teve uma queda. No entanto, em termos de veteranos, né, que eles têm que se recadastrar também, se eles decidem continuar com a gente conseguiu aumentar muito a nossa retenção. Antes da pandemia, a gente ficava com uma retenção em torno de 70%, então daqueles 1.300, 1.400 voluntários que atuavam, mais ou menos 1.000 continuavam com a gente, e hoje a gente tem... um número muito maior nesse semestre, a gente viu um número muito maior de voluntários continuando com a Cidadão para o Mundo. E eu vou falar um pouco de quais são os fatores que levam a essa retenção e a esse engajamento maior de voluntários. Alguns deles, né, primeiro, planejamento e rotina, né, então a nossa organização ao longo do tempo foi aprimorando essa estrutura de atividades, cargos claros, a gente tem um calendário do semestre, então o voluntário, eu não sei se vocês perceberam, mas a gente atende 2.300, 2.400 alunos e temos 1.400 voluntários, né, por que esse número tão grande? Porque temos um modelo de voluntariado rotativo, então a gente tem muitos voluntários atuando na turma, 8 voluntários por turma. Eles se revezam e eles dão aula uma vez por mês, mais ou menos, nos finais de semana, e dão aula em duplas. A gente tem um voluntário
veterano, atuando com o voluntário novato, um ajudando o outro nesse processo, né, de dar aula de inglês. Então, precisamos de um número muito grande de voluntários para atuar nas turmas hoje. E esse modelo cabe na agenda do voluntário, facilita muito o engajamento dele. Você dá aula e está engajado todos os finais de semana, é difícil para um trabalho voluntário, né? E você atuar uma vez por mês e conseguir encaixar isso na sua agenda torna muito mais fácil. E todos os cargos, como eu disse, têm funções bem definidas, isso ajuda bastante. E a gente treina também esse voluntário, né? Ele aprende muito. A gente tem os treinamentos, a gente tem muito voluntário que às vezes está até numa transição de carreira e quer experimentar novas áreas, quer atuar na área de comunicação, por exemplo, e pode fazer isso de forma voluntária para ver como vai ser, ganha experiência e ganha muito aprendizado. Um outro ponto-chave aí é o voluntariado corporativo. Como eu disse, a gente tem vários parceiros, empresas que têm programas de voluntariado corporativo. Agora, no online, eu acho que isso até teve um crescimento, né, da possibilidade do voluntário atuar remotamente com a gente e colaborou também na nossa retenção e no aumento de engajamento. E esses parceiros aí promovem o voluntariado entre seus colaboradores, e isso ajuda muito a gente a conseguir voluntários e manter eles também engajados. Além de também, normalmente, ser uma opção até de aporte financeiro, né? Essas empresas, elas divulgam voluntariado e normalmente também se tornam patrocinadoras da ONG. E quais foram as formas da gente buscar essa retenção que a gente tem trabalhado? Primeiro, que até é um dos nossos valores como organização, autonomia, o ownership. A CPM funciona até hoje porque os voluntários, eles se sentem dono disso, eles se sentem muito parte da CPM e tomam decisões. Então, dentro da unidade, como eu disse, a equipe é 100% voluntária, que faz a gestão da unidade, e ela tem poder de decisão em muitas coisas. Isso deixa o voluntário muito engajado, né, com aquele trabalho. Ele sabe que se ele não está lá fazendo aquilo, as aulas não acontecem, os alunos não são atendidos. Isso também gera um contato muito direto com o resultado. Eu vejo hoje muitas organizações, às vezes, não conseguem levar esse resultado, esse contato. Então, o voluntário, ele vê o aluno se graduando, a gente leva muitos depoimentos, né, de alunos, todas as nossas histórias, tem histórias maravilhosas durante todos esses anos de alunos que conseguiram empregos, conseguiram viagens internacionais e muitas coisas por conta do inglês. Então, isso faz toda a diferença para aquele voluntário ficar engajado. E isso gera o outro ponto que eu coloquei aqui, que é o encantamento, o propósito. O voluntário, ele precisa sentir esse encantamento. Nos nossos treinamentos, além dos depoimentos de alunos e voluntários, a gente também tenta trazer até uma pessoa de fora, inspiracional, para falar com os voluntários. A gente tenta manter isso ao longo de todos os semestres, porque é importante você saber que o que você está fazendo ali, aquele tempo, aquela energia que você está dedicando tem um impacto muito, muito profundo. E a visibilidade aí no sentido de visibilidade para o voluntário. A gente tem sim aquele voluntário que quer colocar no currículo que fez o voluntariado, que quer mostrar que está fazendo aquele trabalho, que quer colocar no LinkedIn, que quer divulgar aquilo para se autopromover também, mas acaba, consequentemente, promovendo a ONG, e ele vê isso como uma vantagem também. E uma coisa que eu aprendi é que a gente tem que aproveitar o melhor do que cada pessoa pode fornecer para a gente. Então, se aquele voluntário é engajado, mesmo ele querendo ter essa visibilidade, tudo bem, a gente dá essa visibilidade para ele também nas nossas redes. Eu tentei trazer, então, alguns pontos chaves aqui que têm ajudado a Cidadão Promundo a ter sucesso nessa retenção de voluntariados que podem ser aproveitados. Quero agradecer mais uma vez aí a participação. Vou deixar até meus contatos aqui, tem um e-mail, tem o site da Cidadão Promundo. Inclusive, estamos com o recrutamento de novos voluntários abertos aí até o dia 28/11, para quem quiser participar, divulgar. E também, se quiser, enfim, perguntar alguma coisa, trocar alguma experiência, também estou aberta a isso. E é isso, espero ter ajudado de alguma maneira. Ludmila, muito obrigada pela apresentação.
Espero que essa história tenha inspirado aí o pessoal. Realmente é uma história de sucesso, né? Conseguir recrutar tantas pessoas, né? 1.400 voluntários trabalhando ao mesmo tempo, felizes, com uma alta retenção, com alto sucesso. Acho que é uma história muito interessante aí. Eu espero que inspire bastante organizações. Bom, gostaria de agradecer, Luísa, Diego, Ludmila, muito obrigada pelas apresentações. Foi uma tarde muito rica, de muito conhecimento, de muita informação. Espero que vocês tenham, que todo mundo que está aqui acompanhando tenha conseguido aproveitar um pouco dessa troca de experiências para trazer ideias, trazer insights para as organizações. Queria então agora abrir para as perguntas. Vamos fazer aqui as perguntas no chat. E agora fiquem à vontade aí para tirar as dúvidas de vocês. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês, gostaria de agradecer a presença aqui da Ludmila Fregonese, da organização Cidadão Pro Mundo, que está aqui comigo para a gente fazer esse bate-papo. Agora vamos fazer um bate-papo de perguntas e respostas num formato mais bate-papo. Os outros dois palestrantes, infelizmente, não puderam comparecer, mas acredito que vai ser uma troca aí nesses 20 minutinhos, vai ser uma troca muito rica. E eu estou aqui com uma pergunta. Ludmila, queria que você contasse, né, a pergunta do Wilton Alvarenga Drummond. A Organização Cidadão para o Mundo, ela tem muitos parceiros, né, tanto em parceiros de recursos, quanto empresas, voluntariado corporativo, instituições que ainda não têm essa quantidade de parceiros, que não tem essa penetração. Como que ela pode identificar potenciais parceiros? Como ela pode começar a construir esse caminho de parceria? Oi, Lúcia, obrigada aí mais uma vez. Eu acho que é uma pergunta bem importante, inclusive eu recebo muitas pessoas entrando em contato, assim, de outras organizações menores, querendo trocar experiência, né, para entender, assim, como a gente está fazendo certas coisas, e a gente também busca falar com outras organizações para fazer essa troca. Eu acho que esse é um caminho muito legal, buscar outras organizações que fazem algo parecido com você, ou que tem alguma coisa em comum, que você sente que pode aprender alguma coisa, tentar buscar essa troca. E assim, em termos da parceria, né, como que você vai buscar esses parceiros? A Cidadão para o Mundo existe há bastante tempo, eu acho que foi um caminho, essas parcerias não surgiram da noite para o dia, foi uma construção longa, mas eu acho que, assim, algumas coisas ajudaram muito nisso, né? Eu acho que a questão de você ter um trabalho bem sério e organizado e processos bons e, enfim, e toda a parte de governança, as contas, tudo isso em dia, isso daí mostra uma seriedade muito grande. A transparência é um ponto-chave também. As pessoas, quando você fala em organização não governamental, tem muitas pessoas que às vezes ficam na dúvida, é um trabalho sério, não é? Então, você ter uma transparência grande, ter todos os seus documentos, as suas contas públicas, né, as informações divulgadas no site, isso também mostra uma credibilidade grande. Hoje em dia, a gente tem várias formas de você também buscar certificações específicas que ajudam você a participar de editais, ou então a mostrar que você é idôneo, enfim, que você está apto a receber doações, tem uma estrutura séria. Então eu acho que buscar essas certificações também é importante, e é algo que você pode fazer, várias delas sem um grande custo, exige tempo e dedicação, né, tem que ter documentação, tem toda uma burocracia, mas é algo que é possível fazer sem um custo tão elevado. E esse networking aí entre outras organizações e em eventos, em outras esferas, para mostrar
o seu trabalho, mostrar o que está sendo feito, é super importante também. Tem uma organização menor em que eu vi um exemplo, a pessoa, ela deu esse exemplo que ela começou a participar, ela mapeou quais eram os principais eventos da área, né, e ela resolveu participar de todos, investiu um pouco ali, e em todos os eventos mesmo, ela não palestrando, ela fez perguntas, em todos eles ela perguntava, ela falava da organização dela, ela colocava aquilo e ela foi fazendo isso consistentemente, e isso abriu portas para ela conversar com muitas pessoas também. Então, às vezes, coisas simples assim já ajudam bastante. Mas agora, assim, pensando em abordar empresas, eu acho que você também pode pensar num mapeamento, entender, e tem muita informação na própria internet, de empresas que estão abertas a buscar parceiros para projetos sociais, ver aquelas que estão buscando parceria dentro da área que você atua, seja ela educação, saúde, enfim, que estão pensando em projetos nesse sentido, e tentar, vai ouvir muitos nãos, mas eu acho que tem que ir tentando e aos poucos vai achando esse fit aí para empresas ou outras organizações que vão ter uma relação interessante com você. Muito legal, Ludmila. Acho que é muito importante, né, esse aspecto do mapeamento, né? Então, falando um pouquinho também da minha experiência, né, quando se fala parceiros, fica muito abstrato, né? Quando você começa a pensar de uma forma mais concreta, parceiros quem? Quem que eu quero que sejam meus parceiros? Quero que sejam outras organizações do terceiro setor? Quais são essas organizações? Quero que sejam empresas, né? Então, quais são as empresas que têm mais afinidade com o trabalho que eu faço? Quero que sejam pessoas físicas que me apoiem, por exemplo, financeiramente. Quem são as pessoas que estão mais propensas, né? Então, é um trabalho muito grande de identificar o público-alvo mesmo, é um trabalho de planejamento, olhando para fora, mas também olhando para dentro, olhando para a organização. Quem são as pessoas com quem eu tenho mais contato? Pessoas físicas e jurídicas, né? Será que eu tenho contato com empresas que já têm as portas abertas para ouvir o que eu tenho a dizer, ou com outras organizações que fazem um trabalho parecido com o meu? A gente já conversa sobre outros assuntos, será que eu não posso conversar sobre possíveis parcerias, e parcerias que envolvam recursos? Então, é muito importante esse trabalho de planejamento, de olhar para dentro e olhar para fora, né? Quando a gente faz esse trabalho de planejamento, então, de quem é o público-alvo, aí a gente tem dois aspectos que a gente precisa pensar, né, que é a mensagem e a mídia, né? Então, a mídia é como que eu vou chegar, como que eu vou alcançar essa pessoa, né? Então, pode ser simplesmente uma reunião, eu vou, como a Ludmila deu exemplo, eu vou participar de um evento, que eu sei que pessoas que me interessam estarão nesses eventos, ou eu vou mandar um e-mail para a pessoa, e quem é dentro daquela empresa é a pessoa que tem capacidade de abrir portas, qual é o cargo daquela pessoa. Se eu estou falando de pessoa física, onde que eu vou encontrar essas pessoas que estão abertas a ouvir sobre a minha causa? Então, aí pensando já em planejamento de mídia, de mídias sociais, de redes sociais, então é um cuidado de olhar para dentro quais são as fortalezas que eu já tenho. E às vezes a gente tende a pensar assim, mas eu não conheço ninguém ainda, eu sou uma organização pequena, mas isso não é verdade, né? Alguém você conhece, alguma fortaleza você tem, que é a forma que você consegue realizar o seu trabalho, né? Então, olhar para dentro é importante, e no momento que você mapeia quem, você mapeia o como. E depois de mapear o como, você tem o mapear o quê. Então, o que eu vou falar para essa pessoa, né? Então, achei muito importante você falar isso, né? Então, eu tenho meus dados públicos, eu sou transparente, ou seja, eu tenho uma mensagem clara, e essa mensagem é o que eu faço, o que eu ainda não faço, por que eu ainda não faço, quanto de dinheiro eu preciso. Então, isso tem que estar muito claro, e de uma forma que atinja esse seu público que você identificou. Então, o que essa pessoa, e quando eu falo pessoa, mais uma vez, é física ou jurídica, né? Pode ser uma empresa, pode ser uma organização, mas o que essa pessoa valoriza,
O que ela quer? Por que ela ajudaria? Né? Provavelmente ela ajuda alguém, ela ajuda alguma causa. Então, por que ela ajuda outra causa e não ajuda você? Qual que é a motivação que está por trás? E você só vai descobrir isso efetivamente conversando com as pessoas, conversando com as empresas, conversando com as outras organizações. Então, essa troca de informações realmente é muito importante para fazer esse planejamento. E começando pequeno, né? Nenhuma organização começa grande, acho que o Cidadão para o Mundo é um grande exemplo, né? Começou pequeno e foi crescendo ao longo dos anos. E os parceiros, não é da noite para o dia. Então, esse trabalho de construção de parceria, ele é muito possível de ser feito e ele exige principalmente muito planejamento, muito foco e tempo também, né? Então, a gente sabe que a captação de recursos, ela tem uma questão de que ela não é o fim, né, das organizações. Eu ofereço um serviço e não cobro por ele, eu até cobro, mas geralmente a minha área de captação de recursos, ou as pessoas que estão trabalhando com captação de recursos, elas não estão trabalhando no fim, né? Então é diferente de uma empresa que o meu objetivo é vender meu produto, né? Então é muito mais fácil. Mas então é pensar também na estrutura da empresa, da estrutura da organização, quem é a pessoa que vai conseguir fazer esse planejamento, vai conseguir executar esse planejamento, qual é o braço que a minha organização tem, e fazendo um trabalho de formiguinha, um trabalho passo a passo, é bem possível, né, de uma organização crescer e chegar a ter esse número de parceiros. E só complementando um ponto aí, Lúcia, acho que também é importante pensar em modelos diferentes de apoio. Muitas vezes você tem pessoas, empresas que querem ajudar a sua organização, eles falam, como eu posso ajudar? E aí você tendo opções, né, de como que essa pessoa pode ajudar, dedicando tempo como voluntário, fazendo uma doação, se tornando parceiro pro bono, porque eu preciso de alguém para me ajudar aqui num serviço, enfim, jurídico, num serviço assim, e muitas das nossas parcerias começaram menores, às vezes para um evento para os alunos, a gente fez uma parceria e a partir disso a coisa cresceu e se tornou parceiro para outras coisas também. Então, tem que pensar em modelos diferentes de apoio, né, de como que as pessoas podem te apoiar. Legal, Ludmila, deixa eu te fazer uma outra pergunta, né? A gente falou bastante de captação de recursos financeiros, principalmente na fala da Luísa e na fala do Diego, e falamos de captação de recursos humanos, de voluntários, de talentos, de pessoas a fim de trabalhar, que também são recursos financeiros, né? Você está deixando de pagar um salário para essas pessoas e elas estão doando o tempo delas, seja prestando um serviço pro bono, ou seja, sendo efetivamente voluntário da organização. E a minha pergunta é, como que é essa decisão, né? O que é mais fácil, o que é mais viável, e acho que não é nem o que, mas o quando, né? Em que momento é melhor eu chamar um voluntário, e em que momento é melhor eu falar, não, eu quero captar dinheiro e pagar esse salário, porque essa pessoa precisa trabalhar como funcionário na minha organização. Essa pergunta é o processo que a Cidadão para o Mundo tem passado esses últimos anos mais recentes, né? A equipe, até 2018, era uma pessoa contratada na equipe. Atualmente, estamos com 7 pessoas contratadas, algumas temporárias para projetos específicos, mas agora, acho que fixas mesmo, a gente tem mais ou menos 6 pessoas. Então, já foi um salto grande. E isso aconteceu porque, para crescer e para certos processos, a gente foi percebendo que precisa ter uma pessoa dedicada para aquilo, principalmente em algumas áreas críticas, né, em que você precisa de uma atenção constante e o voluntário nem sempre vai conseguir ter essa dedicação, ou ele vai conseguir só por um período e depois daqueles 6 meses, 1 ano, ele já não consegue mais encaixar isso na agenda, porque a rotina dele muda, a vida dele muda, e isso é muito comum com o voluntário. A gente percebe que o voluntário ele tem um ciclo, normalmente dentro da organização, na CPM esse ciclo é de 1 ano a 2 anos, e aí o voluntário se afasta, muitas vezes ele volta, mas é natural esse ciclo, até pela mudança da vida da pessoa, né? Ela passa a fazer um curso, ela muda de país, muda de rotina, tem filho, eu não sei, muitas coisas podem acontecer e nem sempre ela vai conseguir
manter esse trabalho voluntário por um período longo. E aí, em certas posições, isso faz muita diferença, essa rotatividade, principalmente, acho que na questão de captação financeira, comunicação, e no nosso caso, especificamente, na parte de operações, né, que é todo esse fluxo de gestão de alunos e voluntários e dos processos. A gente percebeu que a gente tinha uma quebra muito grande a cada saída, a cada mudança de voluntariado, e você tinha que rever processo toda vez, e isso exigia muito mais de todo mundo. Então, você ter uma pessoa e ter esse histórico bem desenhado, bem mantido, com pessoas dedicadas, faz muita diferença. Eu acho que esse momento chega quando você começa a perceber isso e perceber também a possibilidade aí, em termos de recurso, de buscar isso, né, de tornar isso um projeto que você consegue vender, ou que você consegue buscar um financiamento específico, que tem um ideal de aumentar o seu impacto, porque no fim é isso, né, a gente faz tudo isso para aumentar o nosso impacto, para atingir mais pessoas e ter mais beneficiários. Então, à medida que você quer buscar esse crescimento, você tem uma história boa para contar e buscar esse recurso, né? Muito obrigada, ótima, foi muito bom pensar nisso, né, nessa questão de pessoas e de custos. E ainda falando da gestão de voluntários, né, é um número, assim, muito impressionante, né, se a gente pensar, vocês têm 1.400 voluntários, é isso? Uma retenção de 83%. Qual é o maior desafio, se é o atrair ou se é o reter, e como que vocês trabalham essas duas formas, né? Como que vocês pensam a atração e como que vocês pensam a retenção? Olha, eu não sei qual que eu falaria que é o mais difícil. Eu acho que reter talvez seja o mais desafiador. As pessoas, principalmente pessoas novas, né, que estão conhecendo a organização pela primeira vez, elas se encantam muito, às vezes idealizam o que vai ser o trabalho voluntário, e depois de um tempo elas falam, nossa, não, peraí, não sei, e pode ter alguma coisa nesse sentido. Então, esse momento aí, depois que elas entram, é muito importante, você manter a energia dessas pessoas, manter o comprometimento delas. Eu acho que é muito mais desafiador. E a maneira que a gente olha é isso, principalmente a questão da retenção, eu falei um pouco disso, mas é manter esse encantamento, manter essas pessoas muito próximas do beneficiário, do resultado, lembrá-los disso a todo momento e toda oportunidade. É muito importante a gente sempre ter momentos de agradecimento, de reconhecimento dessas pessoas e do trabalho que elas fazem, do tempo e energia que elas dedicam. A gente tá em breve, aí vai ser o dia do voluntário, né, dia 5 de dezembro, então e não só nesse dia, mas em vários outros momentos, a gente tem que tirar o tempo para agradecer e reconhecer essas pessoas, então isso é muito importante. E na hora de trazer novos voluntários, a gente tem que, primeiro, a gente conta muito com o voluntário que a gente já tem, eles divulgam demais a ONG e normalmente trazem muitos novos voluntários para a organização. E aí, para trazer essas pessoas, agora nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia, eu acho que se tornou, por isso que eu fiquei na dúvida qual que seria. Normalmente eu falaria a retenção, mas eu fiquei na dúvida porque trazer novos voluntários está desafiador também. A gente tem as pessoas muito cansadas da tela, ainda estamos num momento de transição, de volta, né, às aulas presenciais, então, mesmo no próximo semestre, vamos ter esse momento ainda, vamos voltar com alguns encontros, mas não 100% presencial, e espero que no segundo semestre 100% presencial, mas a sensação é que as pessoas estão cansadas, as pessoas estão com mais problemas pessoais, mais questões de saúde mental, e isso dificulta um pouco a vontade delas de se envolver com uma organização e de participar. E a gente tem um segundo desafio, que é chegar
nessas pessoas, divulgar, fazer a ONG ser conhecida, né? Isso é muito difícil. Você tem muitas organizações no Brasil, muita gente trabalhando com impacto social, com esse tipo de voluntariado, então é muito difícil se destacar. A gente tem buscado ferramentas online para chegar nessas pessoas, como eu disse, mas a gente também tem que tentar, e a questão que você colocou de achar o público e achar essas parcerias para encontrar essas pessoas voluntárias, possivelmente voluntárias nossas, eu acho que tem sido o maior desafio também. Legal, Ludmila. Acho que agora a gente tem mais um minutinho. Eu queria agradecer demais a sua presença, tanto a sua apresentação quanto aqui o nosso bate-papo. Acho que a gente sempre... eu que estava falando, como que a gente consegue parcerias, né? A gente troca informações, a gente aprende um pouco o que o outro está fazendo. E eu achei que foi particularmente bem enriquecedor essa tarde. Queria saber se você gostaria de deixar uma mensagem final. Não, quero agradecer, principalmente aí pelo convite, pela troca, como eu disse, é super importante, e só deixar a mensagem falando aí que quem tem interesse em se tornar voluntário, conhecer um pouco mais a Cidadão Pro Mundo, a gente está com voluntariado aí, com o processo de voluntariado aberto, então entre no site, conheçam um pouco mais e, se possível, se tornem voluntário também. Legal, muito obrigada. Muito obrigada pela participação e a todos que estão aqui assistindo também, muito obrigada, espero que tenha sido muito proveitoso para todas as organizações que estão aqui. Boa tarde a todos.